Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1089. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 19 minutos da segunda-feira, 8 de junho de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, atumbante, descansado, tarifado, muito mais tarifado, com a perspectiva de tarifas enormes sendo praticadas contra os seus produtos, e muito preocupado com insônia. Esse ambiente pantanoso internacional deixa o professor Bagdadi sem dormir. E temos também Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias e começamos com uma bela carta. Cartas realmente são gestos de carinho, são gestos de amizade, de proximidade e, quem sabe, de paz. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso. Tudo bem, Daniel Souza, com S. Vamos lá para mais um bate-papo 1089 para abrir mais uma semana de trabalho, de loucura, de insanidade. Nesse mundão de meu Deus, um prazer estar aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana. Deixo aqui as boas-vindas a você, Daniel Souza. Muita honra, né, estar aqui com você mais uma vez e deixar aqui um abraço a todo mundo que nos acompanha também. Boas-vindas a quem nos acompanha pelo podcast, pelo YouTube, por onde quer que seja. Daniel Souza, achei bonita a carta, viu? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cansou. Ele já pediu ajuda, a ajuda parou de vir, esqueceram da Ucrânia, ele já tentou atacar a Rússia, também não está conseguindo muito resultado, aí ele consegue assustar a Rússia, dá problema e tal, mas daí a ganhar a guerra também está complicado. A Rússia também não está conseguindo resolver esse negócio. Então o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enviou uma carta aberta ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, propondo uma reunião presencial e direta entre os dois líderes para tentar encerrar a guerra. Essa carta, Daniel, foi uma das coisas mais passivo-agressivas que eu já vi na minha vida, porque ele morde a sopra, Daniel Souza. Então tem um determinado momento em que ele fala, você tá velho, o tempo à frente da Rússia está cobrando seu tempo, você já não está no melhor juízo aí. Aí, logo depois, ele diz, precisamos nos encontrar, precisa encontrar uma solução para essa guerra, né? E tem um determinado momento, Daniel, nessa carta, que, aliás, o Kremlin já, inclusive, confirmou que recebeu, que está nas mãos do Putin e da sua equipe, não foi respondido ainda, mas, de qualquer maneira, o Zelensky, ele começa dizendo que, olha, o Putin, você era um cara que, quando assumiu o governo da Rússia, né, quase 27 anos atrás, você é um cara muito querido pelos ucranianos. Ele começa assim, você é um cara muito querido pelos ucranianos, os ucranianos gostavam de você. Mas hoje, a gente vê que, naturalmente, a coisa mudou, e que hoje o que é mais popular entre os ucranianos são os drones que permitem que a gente chegue a mais de 1.000 quilômetros da fronteira para dentro da Rússia. E você sabe, Putin, que esse não é o nosso limite, ou seja, a gente poderia ir muito além. E ele tem um acesso de lucidez, né, de clarividência, Daniel, quando ele diz que ele sabe que a guerra entre Rússia e Ucrânia, nesse momento, não está no centro das atenções, né? Então ele diz que seria um erro da Ucrânia simplesmente esperar até que a guerra na Europa volte ao centro das atenções. Ou seja, agora, quem está chamando a atenção na prática é o Oriente Médio. Os Estados Unidos estão voltados para o Oriente Médio, o mundo está olhando para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, no Irã, no Líbano, em Israel. É lá que as coisas estão acontecendo e, portanto, ele propõe que haja uma conversa e que ele sabe que essa conversa não vai acontecer nem em Kiev e nem em Moscou, não dá para isso acontecer, mas ele sugere um território neutro. Então ele chegou a mencionar de forma clara na carta a Suíça ou a Turquia, né? De repente dá para a gente se encontrar aí na Suíça ou na Turquia, se eventualmente isso pudesse acontecer. O Putin, Daniel, ele não respondeu diretamente à carta do Zelensky, ele não escreveu nada de volta, nem nada disso, mas ele fez uma coletiva, né? Ele deu uma entrevista coletiva ali no encerramento daquele Fórum Econômico de São Petersburgo, que você mencionou, aliás, na semana passada. E ele chegou a dizer, Daniel, que não vai ter cessar-fogo durante o período de negociação. Essa foi uma proposta do Zelensky, né? O Zelensky chegou a dizer, a gente precisa se encontrar enquanto estiver negociando cessar-fogo completo.
O Putin disse: não vai ter cessar-fogo completo nenhum e enquanto as nossas exigências não forem atendidas, nada vai parar. A guerra ela continua do jeito que estava, quer dizer, ele nunca menciona a guerra, né? Ele sempre fala de operação militar, ele sempre fala de uma operação, de ações militares e tal, mas ele continua dizendo que a coisa só vai avançar no momento em que a Ucrânia abrir mão de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, que são as áreas que a Rússia invadiu. A Rússia detém um território maior em alguns do que em outros, né, desses territórios, mas a Rússia quer uma oficialização de que isso vai acontecer, né, de que você não vai ter mais pleitos ucranianos sobre essas áreas. E aproveitando que o Trump agora está envolvido com o Irã, o Putin chegou a sugerir, inclusive, que a Europa deveria convencer o Zelensky a ceder os territórios. Ô, Europa, fala com o rapaz aqui. Explica para ele, explica para o Zelensky que eu não vou a lugar nenhum, porque isso aqui é espaço, é um território russo. E, mais uma vez, ele questionou a legitimidade do Zelensky como representante legal da Ucrânia. Coisa que é importante lembrar é que o mandato do Zelensky ele iria só até maio de 2024. Em maio de 2024 deveria ter, portanto, uma nova eleição com, eventualmente, um novo presidente ou a reeleição de Zelensky. Como Putin é um amante da democracia, Daniel, a gente sabe disso, Putin é um cara que... E da alternância de poder, Tanguy, ele também acha importante. Acabou o seu mandato, agora tem que entrar outro, não é? Oh, ai, hein? Não é pra esse negócio... Ou então você muda a Constituição. Aí você muda a Constituição, aí ok, né? Mas como isso não aconteceu, ele, inclusive, várias vezes já falou que o Zelensky nem é exatamente o presidente da Ucrânia para estar falando comigo. E aí, Daniel, surpreendendo absolutamente ninguém, quem apoiou, né, a ideia de um encontro foi o Trump. O Trump tá doido para acabar essa guerra, Daniel Souza. Pelo amor de Deus, se entendo aí. Dá um jeito, eu vou dizer que fui eu e tal. Mas ele disse, né, o Trump disse, seria ótimo se eles se encontrassem. Eles deveriam, façam acontecer. E disse, quero que cada um faça certos compromissos. E acho que eles o farão. Daniel Souza, spoiler, não vão. Apesar da situação russa nesse momento, né, inclusive do ponto de vista econômico, está muito complicada, né? O que você me conta aí? Pois é, Tanguy, quando a gente olha para a questão econômica, a Rússia aparentemente está chegando num certo limite. Ela não recebe as ajudas vultosas que a Ucrânia tem recebido, particularmente dos europeus. Segundo uma matéria da Bloomberg, altos funcionários do Ministério das Finanças e do Banco Central alertaram Vladimir Putin de que os gastos com a guerra seguem uma trajetória insustentável, ou seja, você teria ali o risco de um certo colapso das finanças públicas russas se você continuar com esse volume de despesas que tem acontecido ao longo dos últimos tempos. Os funcionários, inclusive, propuseram cortes nos gastos militares e afirmaram que será difícil restaurar a saúde das finanças públicas sem aumentar a eficiência dos gastos. O Ministério da Defesa e integrantes do Kremlin, obviamente, resistem a cortes, argumentando que reduzi-los causaria sérios danos à própria economia russa, já que muitas empresas dependem de contratos ligados ao setor de defesa. Que é aquele argumento, não, imagina, vai colocar em recessão, a crise virá se nós cortarmos esses gastos que o Ministério das Finanças está reclamando. Segundo duas fontes próximas ao governo, o Ministério da Defesa não apenas resiste aos cortes, como também exige recursos adicionais, dizendo que está com recursos insuficientes para o enfrentamento dos desafios da guerra. Vladimir Putin arbitrou e disse que o Ministério das Finanças encontre reduções e cortes em outros ministérios, mas não no Ministério da Defesa, não na questão da guerra. A Rússia encerrou 2025 com um rombo de 5,6 trilhões de rublos e registra déficit em cada um dos últimos 4 anos, onde nós tivemos guerra acontecendo contra a Ucrânia. As reservas do Fundo Nacional de Bem-Estar estão cerca de 60% abaixo dos níveis anteriores à invasão da Ucrânia. Essas reservas acabam sendo uma reserva de emergência e claramente o governo russo está fazendo uso dela como forma justamente de tentar manter ali a oxigenação e o esforço de guerra contra os ucranianos. Daniel Souza, e a gente teve, né, ao longo das últimas 24 horas, algumas ações que mostram que a Rússia não vai recuar nesses gastos militares. Uma coisa que chama muita atenção é que pela primeira vez desde o início da guerra, a guerra começou em fevereiro de 2022, então tem 4 anos e quase 4 anos e meio de guerra,
pela primeira vez, uma parte da população russa foi orientada a ir para abrigos, né? Então a Rússia olha para isso, o Putin olha para isso e fala assim: meu amigo, eu não vou cortar mais de jeito nenhum. Então você teve um ataque com drones, né, ucranianos contra São Petersburgo e a população da cidade, que é uma cidade importantíssima para a Rússia, simbólica para a Rússia, foi orientada a ir para abrigos. Imagina se o Putin, numa situação dessa, vai recuar de qualquer gasto militar. Imagina, por conta do equilíbrio das contas públicas, né? Quando você tem algo em causa dessa gravidade. Aliás, a Rússia está à beira de uma recessão. O Ministério projeta um crescimento de apenas 0,4% do PIB em 2026, ante a estimativa anterior de 1,3%. Dados oficiais mostram que a economia encolheu no primeiro trimestre pela primeira vez em 3 anos. A valorização do rublo, que, aliás, ela acompanhou a valorização de muitas moedas de países emergentes, agravou os problemas fiscais ao reduzir as receitas de exportação, porque você passa a receber menos rublos por cada dólar proveniente da exportação. E, em abril, o Putin ordenou publicamente que integrantes do governo explicassem por que a economia estava apresentando desempenho abaixo do esperado. Vocês me expliquem por que o desempenho não está tão bom quanto eu achei que estaria. Quando o orçamento de 2026 foi elaborado, havia esperanças de que a guerra terminasse após a cúpula realizada no Alasca. Só que isso não aconteceu. A alta dos preços do petróleo provocada pela guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã não resolveu o problema. Na prática, a Rússia precisaria de um petróleo consistentemente acima de $100 o barril por um período alongado para que você tivesse uma receita suficiente para resolver esse problema fiscal grave. E o que eu achei bastante interessante é que o governo russo avalia a criação de um imposto extraordinário sobre produtores de commodities. E bancos também, tributar bancos e petróleo. Na prática é isso, né? Exportadores de commodities significa tributar justamente a produção de energia, no caso da Rússia. Tributar produtores de commodities e tributar também os bancos. A cidade de Moscou já anunciou cortes em investimentos após uma arrecadação que ficou bem abaixo do esperado. E em 27 de maio, o ministro das Finanças defendeu certa contenção nos gastos porque, segundo ele, as reservas não são infinitas. Enfim, Tanguy, a Rússia não está exatamente no seu melhor momento porque, do ponto de vista militar, a Ucrânia tem conseguido demonstrar uma certa força e um certo poder de fogo, ao mesmo tempo em que domesticamente a economia não vai tão bem. Você tem aí uma atividade econômica fraca, você tem aí um orçamento completamente estourado e dificuldades para manter a máquina de guerra avançando. A Rússia não é conhecida por ser exatamente o país mais eficiente do mundo do ponto de vista do gasto público e do ponto de vista da organização de recursos. Mas, de qualquer forma, está chegando numa situação preocupante. Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que tudo isso é que tem levado o Zelensky a se sentir um pouco mais altivo e mandar essa cartinha para o Putin. É porque ele está se sentindo forte. Ele está se sentindo numa posição de força que ele não se sentia há bastante tempo. Aliás, talvez ele nunca tenha se sentido numa posição de tanta força durante todo esse conflito. E uma situação de força meio dramática também, né? Você tá numa situação de força com 20% do seu território ocupado. Enfim, uma situação na qual os dois, de fato, eles estão numa situação muito ruim, né? E o Zelensky, ele tá relativamente melhor agora. Então, é quase como se ele estivesse sugerindo um empate. Ô, Putin, vamos empatar? Vamos se encontrar. A gente dá um jeito aqui, nem eu nem você. A gente dá um jeito aqui, a gente resolve tudo. E a coisa, né, ela tem escalado, né? Porque, de fato, a Ucrânia tem tentado demonstrar cada vez mais força. Só para ter uma ideia, Daniel, só uma última informação aqui do ponto de vista militar. Um drone russo atingiu na madrugada de sábado para domingo a instalação centralizada de armazenamento de combustível irradiado na zona de exclusão nuclear de Chernobyl. Daniel Souza, um dos maiores acidentes nucleares da história, aconteceu em Chernobyl. Você teve um ataque com drone exatamente numa instalação que tem material irradiado, que tem material contaminado. Então, a situação, de fato, os dois, né, tentam mostrar, tanto o Putin quanto o Zelensky, que, olha, eu posso tornar a coisa muito mais difícil, né? O que o Zelensky está dizendo os meus drones estão chegando cada vez mais longe. E o que o Putin está dizendo mas eu continuo tendo mais força, eu continuo podendo te causar danos cada vez maiores. Daniel Souza, no meio disso tudo, falou de Rússia, falou de Ucrânia, a gente lembra de frio. E frio atualmente é sinônimo do Brasil, né? Eu não sei onde é que as pessoas que estão nos ouvindo estão nesse momento, mas se no Rio de Janeiro, Daniel Souza, se no Rio de Janeiro tá frio,
É porque eu imagino que no resto do Brasil esteja ainda mais complicado, né? Boa parte do Brasil é mais frio do que o Rio de Janeiro. E para enfrentar o frio que vem por aí, a Insider Store tem todas as opções que você precisa. Frio, Daniel Souza, é na Insider Store. E a Insider Store, ela traz tudo que você precisa para enfrentar o frio e permanecer bem vestido. Aí você tem roupas térmicas bonitas, né, com bastante opção para homens, para mulheres. Então, se você quiser oferecer roupa de frio de presente, se você quiser refazer o seu guarda-roupa, comprar peças estratégicas e principalmente muito versáteis, a Insider Store tem tudo o que você precisa. Tem um link que está na descrição desse episódio aqui que te dá desconto. Você entra lá no site. O site, aliás, já é muito chamativo. Sem desconto já seria muito bom, tá? Os preços são bons, você tem descontos que o próprio site oferece e você ainda tem os descontos que estão para você que é ouvinte do Petit Jornal, clicando o link que está na descrição desse episódio. Aproveita, porque o frio está chegando, o inverno está chegando. A Insider Store ela tem muitas opções excelentes para você enfrentar essa estação, Daniel. Isso é super importante, né, Tanguy? Eu já estou aqui no site da Insider Store para aproveitar o meu cupom do Petit Jornal, link no descritivo desse episódio. O frio chegou de verdade e a Insider não tem opções tecnológicas apenas para roupas de verão, roupas ali de maior calor. Tem também opções muito legais para o inverno. Link no descritivo desse episódio, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, tivemos uma escalada muito importante de tensões, uma escalada militar no Oriente Médio, mais uma vez. E dessa vez, Daniel, envolveu até mesmo um ataque, que já não acontecia há quase 2 meses, do Irã diretamente ao território de Israel. A coisa toda começou, Daniel, quando o exército israelense realizou novos bombardeios contra a infraestrutura do Hezbollah no subúrbio de Dariyeh, que fica na periferia sul de Beirute. Isso aconteceu no dia de ontem, no domingo. A gente falou sobre isso aqui na semana passada, que Israel tinha o plano de não apenas fazer ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano, mas especificamente no subúrbio sul da capital Beirute. E que isso estava gerando preocupação, inclusive o Irã dizendo, olha, se atacar a gente vai retaliar, e os Estados Unidos tentando fazer um meio de campo ali, tentando fazer com que Israel não passasse determinadas linhas que impedissem a negociação de avançar. Segundo o governo israelense, esses ataques aconteceram porque o Hezbollah vem fazendo ataques contra o norte de Israel e Israel, portanto, teria retaliado esses ataques do Hezbollah. Daniel Souza, o Irã já tinha avisado. O Irã já tinha falado, olha, se atacar Beirute, se a gente sentir que o cessar-fogo não está sendo seguido, a gente vai atacar de volta. E foi o que de fato aconteceu no dia de ontem. Algumas horas depois do ataque israelense contra a periferia, contra o subúrbio sul de Beirute, a Guarda Revolucionária do Irã informou que fez um ataque contra a base aérea de Ramat David, que fica próxima a Nazaré. O governo israelense, o exército israelense, aliás, confirmou o ataque, disse que conseguiu neutralizar, então os ataques eles foram debelados, enfim, eles foram interceptados, os mísseis foram interceptados, mas a gente tem uma situação, Daniel, na qual há um cessar-fogo no Líbano, há um cessar-fogo no Irã, e os dois, na verdade, o cessar-fogo, de uma forma geral, ele está caindo de maduro, Daniel, ele está caindo aos pedaços. Lembrando que o Irã diz, o argumento iraniano desde o início, é de que o cessar-fogo é uma coisa só. Não tem um cessar-fogo para o Golfo Pérsico, para o Irã, e outro cessar-fogo para o Líbano. Se o cessar-fogo no Líbano for violado, essa é uma violação do cessar-fogo de uma forma geral. O Oriente Médio, de uma forma geral, deixa de ter cessar-fogo. Tanto é que, reitero, é a primeira vez em 2 meses que o Irã faz um ataque direto ao território israelense. Não trouxe maiores danos, mas é um aviso que o Irã está dando. Israel, eu estou te avisando. Se você continuar atacando aí o sul de Beirute, a gente vai ter que avançar. Quem saiu tentando colocar panos quentes foi, mais uma vez, Donald Trump. Então, Donald Trump disse o seguinte, abre aspas, Israel teve o seu ataque e o Irã teve o seu ataque. Não precisamos de outro. Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que exploda por causa de tudo que está acontecendo agora. E ele disse, Daniel, que vai fazer de tudo para que o Netanyahu segure o ímpeto israelense de fazer ataques contra o Líbano e que possam trazer dificuldade nas negociações com o Irã.
mais uma vez, o Trump está irritado com o Netanyahu, principalmente, porque ele sente que o Netanyahu está sempre tomando a iniciativa. É o Netanyahu que decide quando é que vai atacar. É o Netanyahu que decide quando é que vai falar alguma coisa. E o Trump está sempre tendo que correr atrás. O Trump está sempre meio de carona do Netanyahu. Ao mesmo tempo, ele não pode abandonar o Netanyahu, é um aliado estratégico dos Estados Unidos na região, mas a promessa que o Trump tem feito ao longo dos últimos dias é: gente, eu vou controlar o Netanyahu. No momento que o Netanyahu ordena novos ataques contra o sul de Beirute, a posição do Trump é de uma desmoralização. Pô, você está dizendo que vai controlar o cara e o cara continua fazendo o que bem entende. Aliás, fontes ouvidas pela Reuters, oriundas do governo israelense, de novo, quando são fontes anônimas, a gente não tem como cravar que é verdade, mas normalmente elas se confirmam, disseram que Israel vai retaliar o Irã. Então, Israel atacou o Hezbollah, o Irã ataca Israel e, portanto, agora Israel retaliaria o Irã também. É tudo que o Trump não quer. O Trump está doido para que tenha alguma negociação, algum acordo de paz, principalmente levando em consideração a inflação dos Estados Unidos, a manutenção do Estreito de Hormuz ainda fechado e, principalmente, a corrosão da popularidade de Donald Trump e, portanto, do Partido Republicano, às vésperas das eleições de meio de mandato, Daniel. Tanguy, em entrevista ao programa Meet the Press da NBC News, o Trump afirmou que não descongelará quaisquer ativos iranianos, nem vai suspender sanções antes que o acordo de paz seja alcançado. O presidente sinalizou que essas medidas poderiam ser consideradas após o fechamento de um acordo. Eu fiquei aqui pensando, Tanguy, se o Trump realmente celebrar um acordo e vier a descongelar ativos iranianos e a levantar sanções, a depender da intensidade dessa movimentação, talvez o Irã fique melhor do que estava antes da guerra. Quer dizer, você passe a ter ali, claramente configurada, uma situação de vitória dos iranianos. Quer dizer, se o Trump não tivesse feito nada, se não tivesse entrado em guerra nenhuma, o Irã continuaria com as mesmas sanções, continuaria com o mesmo congelamento de ativos, não fecharia o Estreito de Hormuz, não desorganizaria a economia mundial e, consequentemente, esse me parece um gesto de uma certa fragilidade e não de uma certa força da posição americana nesse momento. E uma outra pauta que eu queria registrar aqui, Tanguy, nós estamos tendo no Rio de Janeiro a reunião anual da International Air Transport Association, a famosa IATA. E o que me chamou a atenção é que você tem aqui, claro, 370 companhias aéreas que correspondem a cerca de 85% do tráfego aéreo global. E os executivos das companhias aéreas disseram que o setor aéreo só tem 2 problemas: escassez de avião e escassez de combustível. Fora isso, parece que está tudo ótimo. Caramba, tô aliviado. Ufa. Então, tá os problemas tudo são só ótimo. Isso, né? Só combustível e aeronave. Só esse, porque realmente você não está tendo ali um aumento da oferta na velocidade necessária de aeronaves. Consequentemente, aeronaves estão sendo mantidas em funcionamento por um prazo mais longo, o que impacta em custos de manutenção e traz ali realmente protocolos adicionais de segurança. E tem a questão dos combustíveis, que a gente sabe que com a guerra entre Israel, Estados Unidos e Irã, você passou a ter ali restrições importantes na oferta de querosene de aviação. Diante disso, as empresas aéreas sinalizam que muito provavelmente pressões de alta de preços devem continuar nos próximos tempos. Afinal, você não consegue aumentar a oferta de voos porque não tem aeronave e você não consegue aumentar a oferta de voos porque não tem combustível. Se a oferta não cresce na mesma velocidade que a demanda, os preços acabam realmente tendo uma tendência de alta para que haja um ajuste entre oferta e demanda, o que traz aí, claro, consequências para a economia mundial. Daniel Souza, eu só queria antecipar que no episódio de hoje à noite a gente vai falar sobre as eleições no Peru. Até agora a gente tem um resultado que ainda é inconclusivo. Keiko Fujimori está à frente, né, do seu adversário, mas é importante lembrar que está à frente por muito pouquinho, Daniel. Nesse momento, né, a gente tem cerca de 90% dos votos apurados. Ela tem uma vantagem de cerca de 200 mil votos, o que é muito pouquinho, né, à frente do Roberto Sánchez, né, que é o seu opositor. A Keiko Fujimori ela perdeu a última eleição para o Pedro Castilho, que aliás é aliado do Roberto Sánchez, por 45 mil votos. Então, mais uma vez, vai ser uma eleição muito apertada. Como nesse momento a gente tem 91% dos votos apurados,
eu vou esperar para falar sobre essa pauta com um pouco mais de informações no episódio de hoje à noite. Então não perca, se você quiser saber o que vai se desenrolar na eleição peruana, assista o episódio que a gente vai gravar hoje mais tarde. Daniel Souza, vamos para a geleia da Shakira de hoje? Vamos, Tanguy, vamos para a geleia da Shakira de hoje, onde eu quero falar sobre Donald Trump. Donald Trump, na semana passada, Tanguy, estava ali no Salão Oval da Casa Branca. Aí ele saca ali, Tanguy, um quadro, explicativo, para mostrar que o espelho d'água de Washington é muito maior do que Empire State Building. É muito maior do que o World Trade Center. E, consequentemente, ele, Donald Trump, estava sendo responsável pela reforma do espelho d'água de Washington, que viesse uma piscina, e ele está colocando muita energia na reforma desse espelho d'água, que é aquele espelho d'água que todo mundo conhece, todo mundo já viu aquela cena do Forrest Gump, que ele entra pelo espelho d'água para encontrar Jenny no meio justamente daquele montão de água em Washington. Mas o Trump, ele mostrou toda a energia que ele tem gasto com a reforma de uma piscina, que é uma coisa de síndico, né? Mas o Trump acha que ele precisa, o presidente dos Estados Unidos tem que reformar a piscina, mas tudo bem. E essa piscina, que ele, inclusive, que tem um nome muito pomposo, né, que é o Lincoln Memorial Reflecting Pool. Adoro esse nome, muito bom. O Trump disse que ia custar $2 milhões essa reforma, já custou 10. Aparentemente está tudo mais ou menos pronto, mas a inauguração formal vai ser no dia 4 de julho, em função dos 250 anos de celebração da independência dos Estados Unidos. O Trump disse que a piscina tem 2.030 pés, que é o equivalente a 618 metros. Poxa, o Trump mencionou o famoso discurso I Have a Dream, proferido pelo Martin Luther King, justamente naquela região. O Trump disse, entre outras coisas, que o material que foi utilizado na reforma é muito especial, que ele, junto com a sua equipe, acabou escolhendo a cor, que é o American Flag Blue. E deu para ver, Tanguy, que ele gastou muita energia com essa reforma da piscina e também falando ali longamente para os jornalistas, com imagens, inclusive, para ilustrar como ele é alguém focado em questões absolutamente essenciais. O presidente dos Estados Unidos sabe tratar com prioridade. O que é prioridade nesse momento? Guerra do Irã? Cuba? Inflação nos Estados Unidos? Não. Crescimento econômico? Não. Questões institucionais? Não. A piscina, a piscina do Lincoln. E o salão de baile, você não está lembrando o salão de baile. Os Estados Unidos vai terminar o mandato dele tendo reformado o espelho d'água e o salão de baile. E você fica criticando ele, que tem inflação, que ele vai disputar uma eleição e está com a popularidade baixa. Daniel Souza, você tem que saber onde é que você coloca as suas energias, as suas apostas. Ele está fazendo as escolhas certas, eu tenho certeza, Daniel Souza. Você que é muito crítico do presidente Donald Trump. Daniel Souza, dessa maneira... Diga. Deixa eu só registrar que ele, num determinado momento, disse Our pool is bigger than skyscrapers. É isso, tá vendo? Olha a importância disso e vocês do Petit Jornal desmerecendo. Porque é piscina. Porque o presidente dos Estados Unidos não podia estar perdendo tempo reformando a piscina. É um símbolo. É um símbolo de tudo que os Estados Unidos já viveram. Forrest Gump fez um discurso ali. Martin Luther King fez um discurso ali. Muita gente importante fez um discurso ali. Então, é um símbolo absolutamente incontornável da República dos Estados Unidos, a qual o presidente americano dedica uma especial atenção. Perfeito. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho, por colocar a gente na sua rotina. É uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Queria deixar também o convite, se você quer ainda mais a nossa companhia, você pode acessar lá peticursos.com.br para você dar uma olhada nos cursos que a gente tem lá prontos para você acessar lá e entrar na hora que quiser, assistir na hora que quiser o curso que você bem entender. O formato é de streaming. Tem curso de tudo quanto é tema que você possa imaginar. Acessa lá esse site, você vai encontrar todo o nosso catálogo, Você pode encontrar todas as aulas que você vai poder assistir na hora que você quiser. peticursos.com.br, preço competitivo, conteúdo de qualidade, aulas sempre em dupla, sempre eu e o professor Daniel Souza. Inclusive, você pode assistir as aulas ao vivo, interagindo com a gente. Vai ser sempre um prazer. O link está na descrição desse episódio. Imperdível, gente. Clica no link e conheça todo o acervo de aulas que está disponível na plataforma do peticursos.com.br. E fica aqui também o nosso agradecimento a todos os apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí uma produtora, um conglomerado, acaba sendo um produto de mídia artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante
e por isso sempre agradecemos a cada um deles. Fica também nosso convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, que é uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave Pix está disponível no descritivo desse episódio. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem o link do Apoia-se, o link do Patreon, que acaba sendo uma boa alternativa para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será bacana, confortável para você. É isso, Daniel Souza. Mais tarde estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.